Olá pessoal, vamos então dar início à nossa quinta videoaula da disciplina de transformadores elétricos do curso de graduação em Engenharia Elétrica da UFSJ. Meu nome é Wesley Pérez, do Departamento de Engenharia Elétrica DEPEL. Nas aulas passadas, a gente focou aí no desenvolvimento do modelo físico, da compreensão, do funcionamento do transformador do ponto de vista aí do circuito magnético. Estudamos as relações de tensão e corrente no transformador. Bom, então aqui nessa figura a gente tem encapsulado esse modelo anteriormente estudado e a gente tem representado também a potência complexa S1, que é a potência complexa, que é a potência ativa de entrada mais a potência reativa de entrada. E temos no lado secundário a potência complexa de saída, que é justamente a potência ativa de saída mais a potência reativa de saída, a soma complexa dessas potências. Bom, num transformador real, ou seja, num transformador que existem perdas, a gente tem que nesse transformador aqui encapsulado teria uma parcela associada às perdas desse transformador. Depois a gente vai modelar e discutir cada uma dessas perdas de uma forma mais refinada, de uma forma mais aprofundada, Nesse contexto, se eu sei a potência de saída S2 e sei a potência de perdas do transformador, qual seria a potência de entrada desse equipamento? Basta que eu some a potência de saída S2 com a potência de perdas S-perdas. E aí, nesse caso, eu tenho que a potência de entrada é justamente o somatório da potência do secundário, mais a potência que seria aí perdida no transformador. A gente já discutiu nas aulas passadas que no transformador ideal a gente não tem perdas. A gente despreza as perdas por dispersão de fluxo nas bobinas do primário e do secundário. A gente despreza as perdas nos enrolamentos, o efeito Joule nos condutores. E também desprezamos as perdas que ocorrem por efeito Joule no núcleo do transformador, que seriam aí as perdas por corrente parasita e perdas por esterese magnética. Bom, se eu estou desprezando essas perdas, eu tenho um transformador ideal, onde as perdas são nulas. Nesse contexto, a gente chega à conclusão que a potência de entrada é igual à potência de saída do transformador. Esse daí, então, é uma representação do transformador ideal do ponto de vista do seu balanço de potência. Recordando aí as disciplinas de circuito elétrico, você tem aí nesse slide a especificação de cada tipo de potência e sua fórmula de cálculo. Eu tenho aqui a potência complexa de entrada do transformador, e tem a potência ativa e a potência reativa, P1 e Q1, dadas em watts e aqui em volt ampere reativo, a potência reativa. E a potência complexa, a gente tem que lembrar aí que o módulo dessa potência, se a gente definir assim, o módulo da potência complexa seria P1 ao quadrado mais Q1 ao quadrado
e a esse módulo da potência complexa, a gente dá o nome de potência aparente, dadas em volt ampere. Tá? Bom, se a gente lembrar do modelinho do transformador que a gente viu na aula passada, a gente tem a tensão de entrada, a tensão de saída, a corrente de entrada e a corrente de saída, né? I2. Assim sendo, a potência de entrada é justamente o módulo dessa tensão, V1, que multiplica a corrente, o módulo, e o cosseno, a abertura, né, da fase da tensão V1 e a fase da corrente I1. Né, o que seriam essas fases? Né? Se a gente lembrar que a gente tem aqui no primário um fasor, a gente representando assim, né, acho que, né, dessa forma seria mais correto matematicamente, a gente tem módulo e fase, certo? E a gente, para a corrente I1 também, a gente tem módulo e fase, que eu vou chamar, desculpe, θV1 aqui, né? E aqui, θI1. Bom, a diferença entre os tetas V1 e I1 é justamente aí o ângulo do fator de potência de entrada do primário, do transformador, tá? Então, V1 cosseno, e aí a potência reativa é V1. Vamos colocar aqui, né? Seria aí V1 I1 seno de novo, θV1 menos o ângulo da corrente I1, né? Aí, definindo aqui, né, o θV1 menos o θI1 seria θ1, né? Se a gente quiser ter aí um rigor matemático, né? θV1 menos θI1. Bom, uma vez que a gente já, né, fez aí uma explicação mais aprofundada das potências do primário, a gente pode, então, simplesmente expandir isso para o secundário do transformador, né? Da onde a gente tira, né, que num transformador ideal é S1, a potência complexa do primário é igual à potência complexa do secundário, a gente consegue aí igualar as potências ativas e reativas em cada um dos lados do transformador, e aí a gente chega nesse balanço, né, de que a potência ativa no primário tem que ser igual à potência reativa, a potência ativa no secundário, e as potências reativas do primário e do secundário também devem ser iguais. Bom, então, conhecendo como a gente já sabe calcular as potências, ainda falta eu definir, como que seria, né, como que o primário, a gente pode pensar assim, né, vê a impedância que está conectada no secundário. Tá? Então, para isso, eu tenho aqui um circuito elétrico simples, composto por uma fonte de tensão, um transformador e uma carga Z2, aonde a relação de espiras do transformador é N1 para N2. Existem N1 espiras no primário e existem N1 espiras no secundário. Posto isso, né, qual que seria a impedância vista pelo primário nessa configuração? Tá? Bom, então vamos começar aqui a dedução matemática. A primeira coisa é escrever qual que seria a relação no secundário. A gente tem que o fasor de tensão no primário, no secundário, é 2, é igual, né, a Z2 vezes I2. É a lei de Ohm, aplicada aí no secundário.
Então, E1 é igual a Z2 vezes I2. Tá? E aí, eu tenho que lembrar quais são as expressões que relacionam a corrente no primário e secundário e a tensão no primário e no secundário. Olha, conforme o que a gente viu na aula passada, a relação de tensão ela é direta, ou seja, E1 estará para E2, assim como N1 está para N2. É uma relação direta. E a relação de corrente? I1 está para I2, assim como N2 está para N1. É uma relação inversa. Tá? Assim sendo, a gente consegue nesse slide, né, definir aí quem seria a tensão E2 e a tensão I2 em função da tensão E1 e a corrente 1. Bom, então eu tenho aqui que E2 igual a Z2 e 2, fazendo aí a manipulação, Z2 é igual a E2 sobre 2. Considerando a relação de tensão que a gente acabou de deduzir, né, de colocar no slide anterior, que E2 sobre E1 é igual a N2 sobre N1, a gente chega à conclusão que E2 é igual a N2 sobre N1, que multiplica E1. É a primeira relação, a segunda relação que a gente tem. Tá? Por fim, quem é que seria a corrente I2? Corrente I2, né, está para a corrente I1, assim como N1 está para N2, uma relação inversa, de onde a gente tira aqui I2, né, vai ser N1 sobre N2 vezes I1. Então, a gente chegou aqui nas nossas expressões, né? Essas expressões são importantes para a gente conseguir calcular qual a impedância vista pela fonte, né, pelo primário, qual é a impedância que o primário vê, né, equivalente, considerando uma impedância lá no secundário. Tá? Bom, para isso, a gente tem que, né, fazer uma dedução matemática que não é complexa, ela é bem direta. Né? A gente tem aqui, então, a impedância E2 sobre I2, né, a tensão e a corrente 2. Bom, sabendo que E2 é igual a N2 sobre N1 vezes E1, basta eu substituir aqui no numerador essa primeira parcela. E a corrente I2, ela é N1 sobre N2 vezes I1. Ó, posto isso, a gente já consegue fazer aqui uma dedução matemática, né? Da seguinte forma. Vamos lá. Z2, se a gente separar aí numerador e denominador, ficaria mais ou menos assim, ó. N2 sobre N1. O numerador eu vou passar para cima, né? Fazendo a inversão. Fica N2 sobre N1, que multiplica quem? E1 sobre I1. Olha só. Então, a gente chegou aqui numa expressão da seguinte forma. Z2 é igual a N2 sobre N1 ao quadrado. E1 sobre I1, a gente poderia aqui chamar a impedância do primário. Tá? A gente poderia chamar dessa forma. Entretanto, como a gente sabe que a impedância Z1 é justamente a impedância que está lá no secundário, é comum na literatura a gente chamar essa impedância Z1 de Z2',
que seria Z2'? É o que a gente, né? O que o primário consegue ver. É como o primário vê a impedância no secundário. Por isso a gente chama de a impedância Z2 referida ao primário do transformador. Tá? Então tem aqui a dedução matemática, né? Que a gente fez essa dedução anteriormente, né? No slide anterior. Desculpa. Onde a gente tem Z2, né? Vamos fazer aqui uma dedução, né? Z2, desculpa, tá para Z2', assim como N2 tá para N1 ao quadrado. Observa que é uma relação direta. Por que uma relação direta? Olha, a gente tem aqui N1 tá para N2, né? Aqui tinha uma impedância Z2', e o que a gente fez agora, né? Foi justamente passar essa impedância para o primário. E aí o circuito fica assim, ó. A gente poderia pensar assim o nosso circuito. A impedância Z2' aqui, né? E para não deixar o circuito aberto, a gente teria aqui né, um caminho fechado, tá bom? Olha, então é dessa forma que a gente consegue aí interpretar o que está acontecendo, tá? Isso aí é comum que na literatura, né, aqui no desenho, que a gente simplesmente represente o nosso Z2', desculpa, né? O nosso Z2' assim, ó. E aí aqui estaria V1 e aqui é 1, né? E aqui estaria I1, tá? Esse aí seria o nosso circuito equivalente, aonde Z2' é o quê? É a impedância Z2 referida ao primário do transformador. E aqui o circuito elétrico, né, de uma forma mais gráfica e bem feita, tá? Então a gente tem aí a relação a reflexão de impedâncias, né? A gente fala reflexão de impedâncias, né, quando a gente passa a impedância para o primário ou para o secundário e vice-versa, tá? E uma relação direta, né, aonde a gente tem o Z2' como a impedância do primário, o Z2 a impedância no secundário, tá? Relação N1 sobre N2. É uma relação direta quadrática, e a gente fala que Z2' é o valor de Z2 referido ao primário. Bom, então com isso, a gente chega aí ao resumo do que a gente já fez nas aulas passadas. Primeiro, qual que é a relação de tensão, né? Bom, a gente sabe que E1 está para E2, assim como N1 está para N2. Qual é a relação de corrente? I1 está para I2, assim como N2 está para N1. Aqui é inversa, né? Uma relação direta, a relação inversa, e aqui a relação que a gente acabou de aprender, né? A relação aí de impedância. A impedância, que a gente chama Z1 ou Z2', né? A impedância referida ao primário, está para a impedância do secundário, assim como N1 está para N2 ao quadrado.
Então, ela é uma relação direta, porém quadrática. Bom, são 3 relações importantíssimas que nos acompanharão aí até o final do curso, tá? Então, não tem como a gente seguir no curso sem entender essas 3 relações. Se você aí teve alguma dificuldade até esse momento, sugiro aí que você reveja o vídeo, reveja a aula passada, onde a gente estudou as relações de tensão e corrente, se dedique a estudar aos PDFs, né, do material disponibilizado na plataforma, que no caso é o portal didático, tá bom? Faça as listas de exercício e tire as dúvidas. Para a gente concluir, desculpe. Né, eu vou até pedir desculpa aqui, né, que eu, na verdade, escrevi no slide, né, à frente. A gente tem aqui o exemplo 1.3.2, né, e o que a gente tem nesse exemplo, né? Ó, para o circuito abaixo, determine a relação N1 para N2, tal que ocorra a máxima transferência de potência da fonte para a carga. Olha, a gente sabe lá da teoria de circuitos elétricos que para a gente ter uma máxima transferência de potência, a gente tem que ter uma igualdade entre as impedâncias da carga e a impedância aí entre a fonte e a carga, tá? Considerando aí que eu fiz um resumo nessa parte aqui, né? É importante também, né? Porque aí a gente seria aí na folha do exemplo, a gente vai passar aqui, né? E a gente tem que, nesse momento, pensar no seguinte. O circuito que eu tenho, que foi dado no exemplo, ele é assim. Um ON, N1 para N2, e aqui uma resistência de 9 ohms. Olha, o que a gente precisa fazer é, primeiro, determinar qual que seria aí um circuito equivalente série. Olha, qual que é a impedância vista no primário aqui nesse caso? Basta que eu faça assim, ó. A resistência que o primário vê no secundário está para 9, assim como N1 está para N2 ao quadrado. Tá bom? Então, a gente sabe que se a gente desenhar o nosso circuito aqui, ó, a gente tem um ON, né? E aqui a tensão da fonte, é claro, né? E aqui seria o R2', que é justamente N1 está para N2 ao quadrado vezes 9. Da teoria de circuitos elétricos, a gente sabe que a máxima transferência... Desculpa, novamente. A máxima transferência de potência, ela vai ocorrer se N1 sobre N2 ao quadrado, que multiplica 9, for igual a 1. Né? Essa é a igualdade que tem que ocorrer para que a gente tenha a máxima transferência de potência da fonte para a carga. Se a gente fazer as continhas aí, né? A relação N1 para N2, ela tem que ser 1/9, ou se a gente tirar a raiz quadrada tanto no primário quanto no secundário, a gente tem que N1
está para N2, assim como 1 está para 3. Então, a gente tem que N1 para N2 é igual a 1/3, ou se a gente quiser representar assim, ó, N1 está para N2, como 1 está para 3. Tá? Isso daqui é uma relação para que ocorra a máxima transferência de potência. Bem, você pode também aqui sempre fazer um número, né, uma multiplicação. A máxima transferência de potência também ocorrerá se eu multiplicar por 10, ambos os lados. Se eu tiver 10 espiras no primário e 30 espiras no secundário, ou se eu multiplicar por 100, 100 espiras no primário, 300 espiras no secundário, e por aí vai, tá? Seria aí a relação para que ocorra a máxima transferência de potência da fonte para a carga, né? Um exemplo aí que mostra conceitos aí básicos de reflexão de impedâncias e recorda um pouquinho para nós da teoria de circuitos elétricos. Agora sim, né? Para casa, tem um exercício, um exemplo complementar, tá? Que vai estar lá na plataforma, é o exemplo 1.3.3, e eu gostaria aí que vocês estudassem esse exemplo, tem um arquivo PDF lá com a numeração desse exemplo, e tirassem as dúvidas na aula síncrona, tá? Bom, antes da gente terminar, gostaria aí de novamente pedir desculpas, né? Às vezes aqui a gente passa o slide, né, rapidamente, tem que voltar, isso acontece, tá joia? Então, para casa, fica esse exemplo. Sugiro aí que vocês vejam as aulas e estudem o material. E no próximo vídeo, na próxima videoaula, a gente vai estudar aí a convenção do ponto, né? Qual é a direção, o sentido correto que a gente tem que fazer a marcação das tensões e correntes no primário e secundário para que não ocorra defasamentos. Por fim, fica aí resguardado os direitos de voz e imagem, segundo a resolução do FSJ para o ensino remoto. Muito obrigado, até mais.